Olá, eu sou o Fernando Lauter Jung, editor da Tela Viva. Hoje nós vamos fazer uma entrevista, ter uma conversa com a Maíra Lucas, que é CEO da Glass Entretenimento, uma produtora que se colocou aí entre as 4 ou 5 maiores do país. Já com 18 anos, a Glass conquistou um espaço no mercado nacional com constância no lançamento de filmes, passeando pelos mais diversos gêneros. Também partiu para o conteúdo televisivo há algum tempo, conquistando um status de parceiro frequente de algumas das principais plataformas de streaming, incluindo Netflix, com quem produziu a série De Volta aos 15, que já tem a terceira temporada contratada, e o longa-metragem O Lado Bom de Ser Traída, que recentemente foi o número 1 na plataforma de streaming no Brasil e ficou entre os primeiros na base de assinantes dos Estados Unidos. E com o Globoplay também, com quem produziu a série O Caso Evandro, que foi também de bastante destaque e de bastante repercussão entre os conteúdos aí da plataforma brasileira. Hoje é uma das produtoras que consegue imprimir na tela uma qualidade de imagem que torna o Brasil competitivo com países que se destacam nas plataformas de streaming e no cinema. Maíra, bem-vinda à entrevista Tela Obrigada, Viva. Conta para obrigada. nós o que fez a Glass alcançar o status que ela tem hoje. Quais foram os pontos mais importantes dessa jornada que colocou a Glass nesse lugar que ela ocupa hoje? A gente começou com curta-metragem, né? Fazendo também curta-metragem de animação. Na verdade, eu comecei como produtora de animação. E aos poucos a gente foi fazendo alguns longas, Corpo, Brother, e, e a gente criou um núcleo lá atrás de desenvolvimento de projetos próprios, onde as ideias eram nossas, a gente contratava roteiristas, jovens para desenvolver essas ideias e apostava muito em diretores estreantes ou que vinham de caminhos do curta-metragem ou de primeiro longa. E a gente conseguiu, assim, imprimir o nosso DNA nos nossos projetos, nos nossos longas, primeiramente, né? Eu acho que o primeiro grande sucesso que a gente teve foi o Loucas para Casar, com 4 milhões, mais de 4 milhões de ingressos vendidos. Foi um ponto aí fulcral. A partir daí a gente continuou no longa e também nas séries de animação, longa de animação, como Historietas Assombradas. E em dado momento a gente teve a ideia de buscar um investimento para profissionalizar, para crescer, para ter gestão. Eu acho que o que foi esse segundo ponto decisivo, além do desenvolvimento dos nossos próprios projetos e com as nossas ideias, muito em parceria, a gente conversava com os distribuidores, já conversava com canais de TV, o que eles buscavam, o que eles achavam que tinha espaço no mercado. A gente veio com essa parte de gestão, com investimento em equipe, em conselho, em diretoria, em transformar a gestão do entretenimento também numa gestão, enfim, regulada, com metas, com projeções e com planejamento. Então, a gente se juntou depois com o Cop Studio, formamos uma mesma holding, ficamos alguns anos com eles, e eles cuidando da parte da animação, e a gente mais a parte de ficção. E aí chegou a pandemia, né? Pandemia chegou, Ancine parou, e a gente, nesse mesmo momento, estávamos começando o desenvolvimento de alguns projetos com a Netflix, Nada Suspeitos, Esposa de Aluguel, e o próprio De Volta aos 15, que a gente tinha comprado os direitos do livro e apresentado para eles o projeto. Então, a gente engatou, não ficou parado nesse momento de pandemia. A gente fez muitos desenvolvimentos, e aí, quando retomamos a filmar, filmamos esses projetos, eles estrearam, foram bem na plataforma, foram bem ao redor do mundo. Eu acho que a gente já teve resultados logo no Esposa de Aluguel, que ficou em primeiro lugar global de projetos não ingleses. A gente teve o De Volta aos 15, performou muito bem também. A gente estreou o Cangaceiro do Futuro, a gente estreou o Nada Suspeitos, como eu comentei, e aí a gente começou, enfim, produzir e desenvolver com outras plataformas, como a Amazon,
HBO e Globoplay, né? Nosso parceiro, além do Carlos Evandro, como você colocou, no Rensga Hits. A gente está agora também na terceira temporada do Rensga Hits, acabamos de gravar a primeira. A temporada 1, além do Globoplay, foi esse ano para a TV Globo, deu excelentes índices de audiência, então a gente foi nesse caminho. Em dado momento, a gente se splitou do Cop Studio, porque realmente a parte de ficção estava demandando muito, e a gente precisava dar uma focada e um atendimento especial aí para esse conteúdo, e a gente sabe que a animação são outras fontes de financiamento, outros timings, e de comum acordo a gente achou melhor seguir como duas companhias distintas. O fundo de investimento também venceu o prazo, saiu, e ficamos eu, Luísa e Vitor Hugo, os meus sócios, focado nesse desenvolvimento de novos projetos e de novos clientes, novas plataformas para explorar. Legal. Esse investimento em gestão, em equipe e na profissionalização, até que ponto isso foi fundamental para você conseguir encontrar esse caminho no momento de pandemia e no momento de um governo que não investia no audiovisual? E até que ponto isso foi algo que inchou a empresa? O que você diz que se destacou mais? O que pesou mais aí? Quando a gente pensa em atender as plataformas de streaming, a gente tem que sempre lembrar que são empresas estrangeiras. Então, a estrutura interna tem que prestar um atendimento a esse cliente muito forte, muito dedicado. Então, a nossa equipe, que tinha pré-pandemia 15, 18 pessoas, passou para 55. Porque tem toda uma gestão de financeiro, tem toda uma gestão de jurídico, o próprio atendimento na área de produção, na área de desenvolvimento, na área de pós-produção. A gente teve que ampliar bastante a equipe para conseguir, enfim, filmar com uma frequência maior do que a gente filmava pré-pandemia, né? A gente está falando aí de 4 a 6 projetos por ano que a gente filma. Então, a gente naturalmente precisou ter uma equipe maior. Então, a gestão que a gente aprendeu no pré-pandemia mesmo, né, nesse caminho de 2018 até 2020, 2021, 2017, na verdade, que entrou o fundo, até 2020, 2021, foi fundamental, porque a gente já tinha as estruturas muito bem colocadas. A gente já tinha conselho, a gente já tinha diretoria, a gente já tinha a parte da gerência, a gente já tinha um RH interno que nos ajudava nos processos, não só de contratação e busca de profissionais, mas da própria gestão. A gente já tinha sistema de metas, de cronograma muito estruturado. Então, quando entraram as novas pessoas, a gente já tinha o esqueleto para elas poderem trabalhar e render bem. E todos os mapas de processo, cartilhas de produção, a gente já estava preparado. Eu acho que isso foi fundamental, porque quando começou a rodar bem os projetos, a gente não se perdeu, né? Porque não é fácil. A gente tinha aí uma média de 3 projetos por ano, longas metragens na sua maioria, às vezes séries, mas longas metragens na sua maioria, e passar para, de repente, 6 projetos de série. Tem um volume muito maior, é mais longo, enfim, mais volume de dinheiro, inclusive de gestão. Então, foi muito fundamental a gente ter feito esse processo que eu costumo falar, de construir eles virão. A gente não tinha ainda a demanda, mas a gente partiu para essa organização para atender essa demanda que, enfim, se provou muito valioso. Legal. Bom, tendo passado por todos esses meios de TV, cinema, streaming e os diversos gêneros que vocês já produziram, tiveram aí tendências que surgiram e outras desapareceram, algumas se concretizaram e depois desapareceram. O que você diz que é o destaque no momento, hoje? Qual é a aposta da Glass para os próximos anos? Então, a gente está muito focado, a gente veio muito forte da comédia, né? Da comédia de costume, da comédia de relacionamento. Acho que foi um gênero que no cinema performava muito bem, com grandes nomes, grandes comediantes, e
só que a gente viu uma mudança no comportamento de consumo, mesmo do público interno, independente do público externo, que com a chegada de muito conteúdo, muito diversificado, com valor de produção muito alto, a gente percebeu que tem uma mudança. Lógico, a comédia sempre vai ter seu lugar. O Cabras da Festa foi um baita sucesso, vamos fazer o 2 agora, tá tudo certo. Mas é isso, é uma comédia com ação, é uma comédia com visual diferente, é uma comédia que tem mais layers de, de, de roteiro e de próprio entretenimento na tela, né? Então a gente vem notando isso, que a gente precisa sofisticar os nossos produtos para atender a audiência que vem se sofisticando dia após dia, pelo consumo muito amplo de diversos projetos, de diversas nacionalidades. É um público muito mais crítico hoje em dia. Então a gente vem apontando, olhando as tendências, a gente sabe que a ação é uma coisa que o público brasileiro gosta muito. O True Crime, o universo do True Crime funciona muito bem no Brasil. A gente está indo para ficcionalizando True Crimes. A gente está com alguns projetos de drama, e sempre pensando nessa audiência brasileira, mas, claro, querendo atingir a audiência global, como a gente conseguiu agora muito bem no Lado Bom de Ser Traído. Estamos esperando a consolidação dos números da Netflix, mas a gente sabe que ficou em primeiro lugar em diversos países, a gente recebeu print, ficamos em primeiro lugar 4 dias na França, na Alemanha, fomos muito bem nos Estados Unidos, chegamos a terceiro, enfim, ficamos em primeiro lugar no Vietnã, quinto lugar no Japão, que é um mercado muito difícil de aceitar conteúdo não asiático. Então foi uma recompensa muito grande. A gente mirou, de fato, com esse produto no público global e a gente conseguiu acertar. Legal. Esse debate ele é meio cíclico no cinema e no audiovisual brasileiro, né? Há momentos que se fala muito em expandir para novos territórios e buscar novos públicos e novas fontes de financiamento de fora e tal. E tem momentos em que isso é o oposto, né? Vamos focar no mercado interno, a gente precisa se pagar aqui para depois vender e tal. Você mencionou aí alguns mercados muito fechados. Você acha que o nosso idioma sempre foi uma barreira e isso está sendo superado agora? E por quê? O que fez isso mudar? Acho que são alguns pontos, né? Nosso idioma, de fato, sempre foi uma barreira. A gente não tem um mercado para explorar como o idioma hispânico. Não estou falando nem do inglês, estou falando do idioma hispânico, que tem toda a América Latina, metade dos Estados Unidos, a Espanha em si, a gente fala português. Mas, claro, agora com a distribuição global, né, que os players trazem, a gente sente que o público já não tem essa barreira em primeira instância. O conteúdo coreano chega aqui só legendado e as pessoas assistem, consomem. Eu fui para a China antes da pandemia, eles são loucos por conteúdos indianos e indonésios. Então, é uma questão da percepção global mesmo. A globalização é um advento recente, no audiovisual é recentíssimo. Então, hoje eu acho que o público, desde consumo de TikTok até dorama, ele consegue suprimir essa barreira do idioma. Então, é um momento muito interessante que a gente não pode perder, né? Tal qual os espanhóis e os próprios coreanos estão utilizando muito bem esse momento. Então, eu acredito que o conteúdo brasileiro ele é muito transversal, ele se comunica muito bem, não tem questão, lógico, tem conteúdos que são mais nichados, mas se propondo a criar roteiros e temas mais universais, a gente vê a adesão do público internacional. Mas, claro, isso é aliado a uma plataforma global de distribuição. É super mais complicado quando a gente está falando, né, de primeiro uma distribuição em cinema, acessar mercados exibidores e os exibidores de sala de cinema ao redor do globo é mais difícil, é possível, a gente fez muito com animação, mas a animação é dublada, né? Então, você absorve esse caráter
você dubla em francês, você dubla em chinês, você dubla no que você quiser. Quando você vai para o live action, a coisa fica um pouco mais complicada. Então, claro, os exibidores têm tanto conteúdo nacional para pôr na sala de cinema e tão pouca tela, que existe aí uma preferência. As TVs, quando a gente estava falando de TV, né, do mercado de TV também, enfim, tem cotas, tem outras questões para eles absorverem os seus mercados. Dentro de uma plataforma, quando eles compram, eles põem globalmente. Então, esse acesso fica mais livre. Então, a gente consegue, enfim, expandir mais. Legal. Você tem advogado bastante aí por uma, digamos, uma valorização da qualidade de tela, uma busca por uma qualidade melhor de tela. Explica melhor o que você quer dizer com isso. Porque assim, os nossos, mesmo porque o nosso mercado é de fala em português, a gente está muito recente nesse panorama da globalização, e a gente não nos esqueçamos que não faz nem 3 anos, 4 anos que a gente era muito dependente da Ancine ou de instrumentos de financiamento público, né? A gente não tinha propriamente um mercado que, como a Espanha, que vende, faz uma pré-venda para a TV, pega um dinheiro de um fundo. A gente não tinha isso, a gente tinha um único cliente que era a Ancine. E aí, naturalmente, com isso, a gente tinha um teto muito claro e muito definido de orçamentos. Só que esse momento passou, e a gente tem que se colocar nesse novo momento. As diferenças de orçamento ainda são muito grandes do que a gente observa para o conteúdo brasileiro, do que a gente vê em outros mercados, em média mesmo, de orçamento total. Sempre estou excluindo Estados Unidos, tá, gente? Claro. Mas em comparação com o México, com a Argentina, com a Europa, a gente tem orçamentos mais restritos. Coreia também já nem comparo mais. Um orçamento médio lá de longa-metragem são 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais. Nunca vi esse dinheiro no longa-metragem aqui. Quer dizer, tem alguns, mas é muito raro. Lá é a média, um orçamento médio. Então, a gente precisa chegar num patamar de conseguir levantar para incorporar novos gêneros, né? Que eu sempre falo, poxa, o último filme grande de ação que a gente viu faz muito tempo, foi o Tropa de Elite. A gente sabe que é um desejo do público, o público gosta, consome. Agora a gente está vendo coisas na Globoplay que são maravilhosas. A própria Netflix está estreando o Cangaço, que é lindíssimo, maravilhoso. Exige mais orçamento, porque você precisa ter mais cuidado na filmagem, mais cuidado é mais tempo, você precisa pôr mais valor de tela, porque você precisa atingir ali os estándares do que o mundo te apresenta, né? O público não... O Halber Gomes, que a gente trabalha muito, fala uma coisa sempre muito maravilhosa. Ele fala que o cinema nacional é assim: você paga o mesmo valor da executiva, no caso, o bilhete de cinema, mas você tem que ir lá para a econômica. Porque o filme nacional custa $1 milhão e o estrangeiro 100 milhões. Só que o valor do seu ticket, que você pagou R$50, R$20, é o mesmo dinheiro. Então, é uma discussão que a gente precisa ter, mesmo para não perder esse momento, né, que o público está aceitando bem o nosso conteúdo. Então, eu venho falando isso muito com os meus pares, e também da gente fazer um trabalho, sabe? Não é só, apareceu o dinheiro, vai surgir o valor de tela. Eu acho que também tem um trabalho nosso como produtor, com as finalizadoras, com a equipe técnica, de estudar, de dar tempo de estudar, de ver tendências, de ver equipamentos, de ver técnicas que agreguem esse valor, de planejar mais, sabe? Eu sou uma produtora, como eu vim de animação, toda a cena mais difícil, eu falo para a equipe, a gente precisa fazer storyboard. E todo mundo fala que a frase da Maíra é storyboard, 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 mas precisa mesmo, para a gente conseguir ter um planejamento adequado entre toda a equipe para chegar num resultado visualmente mais interessante, mais coeso com a narrativa, entregar mais para o nosso público, porque a competição é muito, muito séria dentro do audiovisual no mundo de hoje. E a gente é isso. Como a gente não está brigando só pelo mercado interno, a gente não pode se balizar só no que o nosso público
gostaria de ver ou que faz mais sucesso imediatamente, que era uma coisa que a gente fazia um pouco no cinema, né? A gente falava, bom, o público gosta de comédia de relacionamento, o público gosta de um grande comediante à frente, gosta, e gosta mesmo, e vai continuar gostando pro resto da vida, mas também gosta de um romance, como Depois do Universo, gosta de um thriller erótico, como Lado Bom de Ser Traída, gosta de uma série de ação, como Cangaço, e vai gostar de um belo filme de terror bem feito, de uma série de suspense, de thriller, mas para isso, enfim, a gente precisa também, né, evoluir tecnicamente, de planejamento e orçamentariamente, claro. Então não é só orçamento, você acha que tem Não uma é só no evolução? orçamento. Eu acho que as coisas caminham juntas. Também não adianta todo o dinheiro do mundo sem a gente conseguir parar com mais tempo, mais planejamento, sem ser essa roda viva que a gente viveu muito durante a pandemia, agora acalmou um pouco, de o fotógrafo está filmando com você e entra na filmagem, não consegue sentar com o diretor, fazer uma decupagem, porque está sempre rodando, porque a gente tem pouca equipe. Chegou uma hora que a gente não tinha câmera para rodar, foi uma loucura. Não tinha câmera. Isso envolve amplos debates, desde de taxação de equipamento, que é super caro os impostos, e não era tão difícil de fazer um corredor ali para o desenvolvimento da indústria. Os equipamentos são muito objetivos. Então, tem vários lugares que a gente tem que olhar e pensar como de formação fazer de profissionais também. Formação de profissional, exatamente. A gente tinha muita formação de profissional no curta, né? A gente perdeu o curta, não existe mais o curta, não tem mais financiamento público. Como que a gente vai girar? Como que a gente vai criar esses novos profissionais? Então. E da parte financeira, você vê uma abertura das plataformas, das distribuidoras de cinema para mexer nisso, para aumentar esses tetos? Eu acho que assim, as distribuidoras de cinema no Brasil, vamos ser sinceros, elas estão muito atreladas ainda ao padrão Ancine e ao exibidor. Ao financiamento público e ao mecanismo de incentivo e tal. Mesmo as distribuidoras estrangeiras. É o artigo 3º, que é o mesmo, faz 30 anos. Gente, eu sou quase da mesma idade do teto de 3 milhões. Não dá, entendeu? É uma loucura. A gente o mesmo 7 milhões e meio faz 30 anos, sei lá, desde que a Ancine começou. Então, a gente precisa rever isso. Não adianta pulverizar todo o recurso. Claro que tem que ter para estreante, tem que ter para novos entrantes, tem que ter regionalização, está tudo certo. Mas se a gente pulverizar todo o recurso, a gente não consegue atingir aquele patamar de indústria que a gente está vendo nos outros países, sabe? Sei lá, a Tailândia tem orçamentos maiores, é uma loucura. Então, a gente precisa realmente ter esse debate também, junto com... Porque óbvio que o mecanismo da Ancine é excelente para o produtor, a gente fica com a RLP. A gente precisa ter isso também para ter uma empresa saudável a longo prazo, catálogo, conseguir vender, enfim, não só, né, nesse momento que a gente está de prestação de serviços para os streamings, a gente, para as companhias serem saudáveis, elas precisam deter a IP, ou parcialmente, ou depois de anos, enfim. Mas, para isso, a gente precisa também que as políticas públicas caminhem junto. Em termos de streaming, eu acho que sim, eu acho que está rolando um movimento mundial de diminuir a quantidade para aumentar a qualidade, e isso impacta em custo. Então, eu acredito que sim, que é um movimento meio natural do mercado, não vai ter muito como, mas, claro, a gente sabe que a gente vive num momento também de retração do investimento do streaming globalmente, né? Pós-pandemia, enfim. Acho que todo mundo pensou que ia ser eterno o crescimento, e ele dá uma estacionada em número de assinantes, em aumento da inflação a nível global. Então, a gente tem um monte de desafios, por isso que eu acho que é muito importante a gente seguir nessa conversa, sabe? Não ficar o Brasil, a gente tem essa mania muito de fla-flu, sabe? Estamos falando da regulamentação do streaming. Streaming é muito mal. Não dá para ter uma via, não dá para ter uma via só, né? A gente precisa ter opções e precisa ter para onde correr na hora que o streaming vai ter uma
vai ter uma A gente precisa queda? sentar na mesa e conversar, sabe? Eu acho que é importante a gente sentar e conversar, mas eu acho que o primeiro lugar que a gente tem, de fato, ter uma conversa muito séria é na Ancine, enfim, é o nosso órgão regulador. A gente realmente precisa avançar nessa conversa do teto de 7,5 milhões, que não dá nem para compor com o streaming, por exemplo. Eu não posso, eu não consigo, porque o streaming paga uma licença e a licença não pode agregar com orçamento e vira uma loucura. E é um teto imposto em lei, né? Não é uma decisão da Ancine. Acho que precisa deixar isso como um registro. Sim, é uma questão sim. Não, que passa pelo Congresso, passa por mais coisas aí. É ancestral, é um buraco muito embaixo. Legal. Você acha que para o cenário das produtoras, o momento de pandemia e de uma má vontade do Estado em relação ao meio, esse momento já está superado? A gente já retomou o ritmo de produção de antes? E, se não, o que falta para a gente retomar, você acha? Nossa, saiu R$1, né, do cine. Que ninguém viu, vamos ser sinceros. Saíram os editais, legal, mas na prática a gente está num momento muito, muito delicado, acho que para o mercado inteiro, porque é isso. De um lado, a retração dos streamings, do outro lado, a Ancine não voltou a funcionar. O que é compreensível, dado o sucateamento durante 4 anos, o esvaziamento. Destruir é fácil, reconstruir é muito difícil. Então, é totalmente compreensível, mas vai demorar um tempinho. Esse ano já foi mais parado, acredito que o ano que vem vai ser mais paradinho ainda, até a gente ver aí um movimento mais perene dentro desses dois polos, digamos assim. Legal. Uma normalização, não sei para onde, mas enfim, alguma normalização de fluxo, pelo menos. Tá bom. Tá. Bom, disso tudo que a gente tratou aqui, o que você acha que falta para permitir voos ainda maiores para as produtoras grandes, entre as quais, claro, a Glass, e para permitir a chegada de novas empresas nesse local que a Glass está hoje, nesse momento que a Glass está? Eu acho muito importante lembrar que, assim, a Glass começou como uma produtora de curta, faz 18 anos, não faz tanto tempo. A gente, de fato, fazia curta. E, então, a gente foi galgando as oportunidades que, com Curta Criança na TV Brasil, com editais, com espaço na sala de cinema com cota de tela, a política pública é muito fundamental para esse lugar de renovação. Muito fundamental. Não dá para a gente falar que a gente precisa de mais produtoras de grande e médio porte. Isso é um fato. A gente precisa mesmo. E para chegar a isso, as produtoras têm que conseguir ter um fluxo mais contínuo, porque por bem ou por mal, no ambiente que a Glass cresceu, a gente tinha um fluxo contínuo. Aí veio a lei do cabo, que também possibilitou a gente ir para a TV, produzir. Teve abertura, a gente fez projeto para a TV Globo, de forma independente, em coprodução com eles, enfim. O fluxo é muito importante, até mais do que uma enxurrada de dinheiro de uma vez só. Isso para chegar, né, para você ter, enfim, como se desenvolver, para você poder ir atrás de um fundo de investimento, para você poder arrumar a gestão da sua empresa, para poder fazer caixa, enfim, para você poder se estruturar para ir atender esse mercado de streaming que realmente não é má vontade, não é má vontade. As exigências de back office, né, são muito grandes, são muito intensas, de contrato, de tudo. Então, esse caminho é muito importante, esse apoio do mercado interno, né? Não vou falar do financiamento público, estou falando do apoio do mercado interno. Ter a TV Globo, outras TVs que produzam junto, enfim. HBO, na época do cabo, foi muito importante para o desenvolvimento das empresas. E aí, quando a gente chega nesse patamar, a gente precisa ter mais produção que consiga chegar nesse mesmo lugar que a gente está competindo. Ou seja, a gente precisa de orçamentos maiores, a gente precisa de mais desenvolvimento, a gente precisa de mais formação.
porque senão a gente não consegue entregar também, né? Quem faz cinema, TV são as pessoas, então a gente precisa investir muito nelas. Isso aí. Isso aí. Obrigado, Maíra. Obrigado pela sua Obrigada, atenção, Fernando. por nos compartilhar conosco um pouco do que você aprendeu nesses 18 anos aí. E sigamos. Sigamos. Obrigada, viu?